Olá, muito boa tarde. Está em curso a Semana Global de Ação Conjunta Partilhar a Viagem por iniciativa da Cáritas Portuguesa, que se associa a esta iniciativa com projetos que a Filipa Abcacis, da Cáritas Portuguesa, vai apresentar neste programa, depois de lhe mostrarmos outros acontecimentos que marcam a atualidade. As Jornadas de Comunicação 2019 analisaram o impacto da imagem. O impacto da imagem foi o tema para as Jornadas da Comunicação 2019. O âmbito do estudo dirigia-se a pessoas e a instituições da Igreja Católica, mas a exploração das potencialidades da imagem partiram de muitas experiências, de quem comunica eventos, marcas, produtos e pessoas pelos recursos que as imagens oferecem. O objetivo foi saber de que forma profissionais do marketing ou do entretenimento apresentavam um facto ou um evento religioso. Conguito é locutor de rádio e também youtuber. E se tivesse de falar de um acontecimento católico, imagine imediatamente os recursos de diferentes redes sociais. Se eu estivesse no YouTube, eu mostraria assim um bocado mais de bastidores, mostrava, por exemplo, as outras pessoas a montarem as coroas de flores, assim um bocado mais de... Vai ser assim, um bocado do pré-evento, como é que isto poderá acontecer, como é que isto vai acontecer, criar um bocado daquela expectativa e de, ok, pessoas já podem ver aqui como é que vai estar a Eucaristia no próximo domingo. Depois, durante o evento, não comunicaria no YouTube, comunicaria no Instagram, ou no final da Eucaristia, publicava assim as melhores fotos, as fotos mais bonitas. Para quem procura relacionar-se nas redes sociais, o desafio é comunicar mensagens com criatividade e diversidade nas diferentes ferramentas digitais. É mesmo muito importante que tenhamos, digamos, 4 planos diferentes para cada plataforma. Até porque, primeiro, as pessoas, quando gostam muito de uma coisa, vão para outra plataforma procurar mais informação. Se gosto muito do que aconteceu no YouTube, eu vou viajar até o Instagram. E se tiver a mesma coisa que tiver no YouTube, eu vou ficar desiludido porque esperava aqui outra coisa. Premissas para a comunicação através da força das imagens que as jornadas quiseram pensar na comunicação do tema religião. Isto quer dizer que a Igreja, nas suas linguagens, está no mundo e tem que situar-se nesse mesmo mundo para que possa levar, agora já não uma questão da empresa, nem uma questão do negócio, mas levar realmente a própria evangelização, que é esta boa nova que é Jesus Cristo, ao mundo de hoje, que é este ser humano próprio, dentro da sua cultura, dentro desta sociedade muito concreta e que continua a precisar da imagem. Temas em debate nas jornadas de comunicação promovidas pela Rede Mundial de Oração do Papa e pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. As mudanças no ambiente da comunicação são permanentes e exigem formação que tenha depois uma repercussão nas diferentes estruturas de comunicação da Igreja Católica. Nós escolhemos a questão da imagem porque andámos à procura, como sempre, andámos à procura de um tema que interessasse as pessoas, onde nós pudéssemos trazer algo de novo, porque a ideia é sempre esta, por um lado estamos aqui para partilhar uns com os outros o que fazemos e como fazemos, também queremos que ao voltar para casa, ao voltar para os nossos locais de trabalho, ao voltar para os nossos órgãos de comunicação social, possamos levar mais alguma coisa, não é? E portanto, sim, escolhemos a imagem, certos de que ela tem um papel fundamental na comunicação de hoje. A velocidade com que as ferramentas vão mudando, a nível estratégico, mesmo a nível técnico, são tantos pormenores e tantos desafios que só o fato de estar nas redes sociais proporcionam que é preciso estar muito preparado para isso e ter estes espaços onde nós podemos aprender, contactar, pensar, sobretudo fazer estratégias adaptadas à mensagem que queremos transmitir e ao público onde queremos chegar, sim, é a grande mais-valia destas jornadas. Temas em estudo nas jornadas de comunicação que é possível revisitar na internet, onde se reúnem os conteúdos apresentados e as propostas para comunicar com os recursos da imagem. Comunicar no Instagram, a nível interno e externo, desafia as instituições à verdade e à autenticidade. Abrir o Instagram e saber como pode ser o ambiente para a comunicação numa organização, nomeadamente nas estruturas que estão ligadas à Igreja, ao catolicismo.
O tema marcou as jornadas de comunicação, de onde saíram indicações para bem-estar nesta e noutras redes sociais, onde a autenticidade e a transparência têm de ser lei, como também o devem ser no relacionamento entre pessoas. Comunicar é ser humano. Isto é algo que deve ser central na vida de uma organização como a Igreja Católica. E nesse sentido, uma plataforma como o Instagram dá imenso potencial para isso. Em primeiro lugar, é uma plataforma em que nós temos que ser autênticos. Quem lá está quer ver conteúdos verdadeiros, autênticos, quer saber o que é que se passa, quer conhecer mais. E como fazer? Que potencialidades oferece o Instagram? O realismo do mundo digital sugere que exista uma identidade, um plano e objetivos definidos pelas organizações. Estamos a falar de organizações, não estamos a falar de um perfil pessoal. Estamos a falar de uma paróquia, de uma comunidade, de um santuário que quer comunicar com as pessoas que visitam, as pessoas que fazem parte da comunidade. E, em primeiro lugar, eu tenho que perceber quem sou. Como é que eu me quero posicionar? Como é que eu quero ser percebido? Que valores é que eu tenho? E onde é que eu gostaria de estar, aquela ideia de visão? Onde é que eu gostaria de estar daqui a 10 anos? Como é que eu queria que o mundo fosse? E fazer com que aquilo que eu vou fazer todos os dias, a minha missão, seja algo que seja transportado para algo visual, neste caso. Estratégias a desenvolver, desde logo para ativar a comunicação interna de uma instituição, porque essa é a primeira potencialidade que o Instagram oferece, mesmo que seja olhado muitas vezes como meio para captar novos públicos. Esta ideia às vezes é um bocadinho contraditória. Em primeiro lugar, temos que cuidar dos nossos. E o Instagram é uma ótima ferramenta de comunicação interna, de mostrar os valores, mostrar o entusiasmo, a felicidade, a iniciativa, o que significa fazer parte, os eventos que os jovens organizam. Depois, chegar aos novos é algo que acontece naturalmente. E mesmo que eu não tenha ligação com a Igreja, se calhar vejo um amigo que partilha, vejo pessoas a fazerem caminhadas, a organizarem eventos e começo a pensar: eu era capaz de fazer parte disto. E é nesse sentido que eu acredito que o Instagram pode permitir chegar às pessoas. E são muitas as ferramentas que o Instagram oferece para atingir esses objetivos. Permite usar diferentes formas, um formato em vídeo com uma stories imediato, mais caótico, como eu dizia, que os jovens gostam de explorar, é quase um conteúdo quase descartável, mas que conta uma pequena história e cria uma ligação. Como posso explorar fotografias, permite-me seguir temas, permite-me seguir pessoas e ser seguido por pessoas do outro lado do planeta com quem eu não tenho nenhuma relação e fazer com que aquilo que mais importa, os temas, as emoções, aquilo que eu gosto, é aquilo que me une às pessoas. Desafios colocados à comunicação da Igreja Católica através das redes sociais, o ambiente para se dar a conhecer, para mostrar no que se acredita, com autenticidade e verdade. Se a Igreja quer fazer parte da comunidade e dá tanto à comunidade, então nesse sentido é importante perceber que eu tenho que conhecer os temas, eu tenho que saber o que é que as pessoas gostam, eu tenho que saber o que é que as pessoas partilham e saber que ao partilhar aquilo que elas fazem, eu estou a atribuir-lhes valor, eu estou a deixá-las satisfeitas, eu estou a participar na vida delas. E depois, nessa relação bidirecional que existe, as pessoas depois vão querer também fazer parte e contribuir. Temas em debate e estudo nas jornadas de comunicação, com indicações concretas para mais facilmente usar o Instagram. A vantagem do Instagram e de algumas redes sociais e nas comunidades é que elas não têm que ser só alimentadas por uma pessoa. Pode haver mais do que uma pessoa com acesso à conta e desde que haja essa orientação sabe-se que tipo de conteúdos é que nós vamos querer criar. Pode-se e deve-se fazer uma grelha, um planeamento dos conteúdos a postar durante aquele mês. E se assim eu fizer e procurar o mais possível a obedecer àquele caminho, evidentemente com alguma flexibilidade, com espaço para a criatividade, com a ideia de que o mais importante não é gravar coisas, é gravar momentos, então aí eu se calhar consigo chegar às pessoas e partilhar muito mais. As jornadas de comunicação foram uma ocasião para aprender e experimentar a comunicar com o Instagram, com ocasiões para partilhar e mostrar criativamente o impacto da imagem. A ternura como linguagem para comunicar na atualidade. O exemplo é do Papa Francisco e o desafio é para toda a Igreja, sobretudo no ambiente digital.
É uma marca da comunicação do Papa Francisco, com alcance crescente no ambiente religioso e, sobretudo, no mediático. A ternura. Aproximar-se, falar, abraçar, beijar. São gestos que decorrem do imperativo da caridade. São, sobretudo, gestos que comunicam e que determinam a capacidade, ou não, para falar às pessoas deste tempo. Para Papa Francisco, el tema de la ternura es un tema esencial para hablar con el hombre de hoy. Y él define la ternura como el amor que se hace cercano y que se hace concreto. ¿Qué significa? Que la ternura para él no es una cosa dulzona de caricitas y besitos, sino que es tener, y tampoco es la virtud de los débiles, sino que es de los fuertes, porque implica tener la capacidad de mirar al otro, ver lo que necesita y tener la fuerza y el coraje, la valentía de ayudarlo. Investigador nas áreas da informática, da educação e da teologia, Lúcio Ruiz esteve nas jornadas de comunicação para apresentar a ternura como uma urgência no ambiente digital. La ternura en las redes digitales es una de las grandes necesidades de hoy. Porque es fácil tuitar, es fácil poner un Instagram, pero descubrir quién está del otro lado, descubrir la necesidad del otro y querer estar ahí para ayudarlo, eso es difícil. Para isso, o primeiro passo é a escuta, é aproximar-se de quem habita as redes sociais. La ternura para entrar en las redes digitales necesita que nosotros tengamos la capacidad de mirar quiénes son nuestros usuarios en las redes digitales, cuáles son las necesidades, los sufrimientos, para poder tener también nosotros el coraje, la fuerza, la inteligencia de poder ayudar, de estar cerca, ¿no? Cerca del dolor, cerca del sufrimiento, con una palabra de esperanza, de ayuda, ¿no? E porque este é o ambiente da atualidade, é necessário cultivar competências que permitam o diálogo entre todos. Esta es nuestra cultura. No es que estamos hablando de otro lugar u otro tiempo en futuro, o no, es una realidad cultural en todo el mundo. Y entonces creo que si bien tenemos especialistas que lo hacen muy bien, sí tenemos que despertar este corazoncito, ¿no? Y abrir un poco estos ojos para que todos tengamos esta capacidad de hablar en las redes, de estar en las redes, de poder ser um signo de esperança para o mundo também na digitalidade. Desafios aos comunicadores na atualidade, que são, afinal, desafios transversais a toda a Igreja Católica, porque todos procuram cultivar a relação capaz de transmitir mensagens de todos os tempos. Siga estes e outros acontecimentos no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre a Semana Global de Ação Conjunta Partilhar a Viagem, com Filipa Abcacis, da Caritas Portuguesa. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Esta semana que está em curso e estas ações sobre o Partilhar a Viagem têm um contexto, têm um projeto que já tem alguns meses, não é? Lançado pela Caritas Internacional. E pedia que, antes de mais, nos contextualizasse esta iniciativa. Esta iniciativa teve início em setembro de 2017, uma campanha sobre migrações mais focada no acolhimento e na integração, foi lançada pelo Papa Francisco e, portanto, nós desde setembro de 2017 temos vindo a desenvolver algumas atividades. A última Semana da Ação Conjunta foi em 2018, por altura do Dia Mundial do Refugiado em junho, em que convidámos todas as Caritas diocesanas e os secretariados das migrações para partilharem o pão entre comunidades migrantes e comunidades de acolhimento, e tivemos bastante sucesso. Este ano, e tendo em conta que o Dia Mundial do Migrante alterou de janeiro para setembro, a semana vai ter, portanto, teve início em 29 de setembro e terminará agora no dia 5 de outubro. E nós aliámos mais uma vez à campanha, porque temos vindo a trabalhar este tema com todos os nossos parceiros ao longo destes últimos anos. E uma das nossas principais atividades foi o lançamento do livro Mala da Partilha, Histórias de Vida,
Mala da Partilha porquê? Exato, esta iniciativa correu bastante bem. Foi uma iniciativa diferente do que nós normalmente costumamos organizar. Basicamente, decorámos uma mala, daquelas malas antigas de pele, de viagem, que andou a percorrer todo o país, andou por 9 dioceses, partiu em outubro do ano passado de Setúbal e terminou em maio, aliás, no Funchal, e depois ainda foi para Roma com o nosso Presidente da Caritas Internacionais, com o Cardeal Tagle. E a mala andou por todas estas dioceses, partiu de Setúbal, esteve em Lisboa, depois de Lisboa foi para Braga, de Braga para Vila Real, de Vila Real para Bragança, Bragança para o Porto, Aveiro, Beja e Funchal. Acho que não me esqueci de nenhuma. E recolheu no total 90 cartas, 90 testemunhos, histórias de vida de refugiados que estão em Portugal, de imigrantes e também de emigrantes portugueses que estiveram lá fora e que regressaram. E são cartas que, algumas mais longas, outras mais curtas, algumas de pessoas que estão cá há 20 anos, outras de crianças que estão cá pequeninas de 10 anos a estudar, portanto temos assim uma panóplia de testemunhos bastante diferentes e mostram a forma como as pessoas se sentem mais ou menos integradas, quais é que foram os desafios também na sua viagem até cá chegarem e depois também a sua história de integração em Portugal. Essas cartas é que estão publicadas agora aqui neste livro? E essas cartas, das 90, tivemos autorização para publicar 71, portanto, estão aí 71 cartas de todas estas dioceses, e são cartas que demonstram estas várias vertentes da imigração e também é muito interessante comparar aqueles que chegam a Portugal com os portugueses também que partiram e mostrar que os desafios são muitas vezes os mesmos e às vezes para os portugueses foram mais difíceis do que aqueles que estão cá em Portugal. E que oportunidade é esta de iniciativas como o Partilhar o Pão, como a Mala da Partilha, que ambiente se cria para a integração de quem é diferente com estas iniciativas? Eu acho que o principal que nós temos vindo a promover tem sido o dar voz aos migrantes que estão cá, migrantes e imigrantes e refugiados, etc. Portanto, dar-lhes voz e dar-lhes palco. E o facto de nós promovermos estas atividades de partilha de histórias, de partilha de testemunhos, até a própria partilha do pão, que também foi uma partilha de testemunho, criamos aqui também alguns laços e promovemos alguns laços entre as Caritas diocesanas e os secretariados diocesanos das migrações, porque trabalham sempre em parceria com estas comunidades migrantes e depois... Porque muitas vezes estas comunidades podem estar um bocadinho aliadas da comunidade de acolhimento, sendo atendidas pela Caritas ou pelo secretariado, mas não havendo uma ligação depois com a restante comunidade. E a promoção destes eventos e destas atividades promove a ligação com a própria comunidade de acolhimento e, portanto, dar-lhes um bocadinho de palco para contarem as suas histórias. E reconfigura também a própria ação da Caritas em Portugal, indo além do serviço e da assistência que é necessária também prestar. E aproveitamos também o facto da Caritas Portuguesa poder dar esta vertente mais mediática às atividades que nós fazemos e, portanto, passar de uma questão mais de assistência e de prestação de serviços sociais para uma comunicação mais lata para a opinião pública em geral. E acho que essa é a mais-valia que nós damos, amplificamos o trabalho que se faz no terreno. Este livro, Mala da Partilha, foi apresentado este sábado em Santarém, por iniciativa da Caritas Portuguesa. Um livro que foi apresentado este sábado em Santarém e que acontecimento foi este? Que oportunidade foi esta também para partilhar agora com mais leitores as cartas que foram sendo recolhidas pela Mala da Partilha? Antes de mais, também frisar que o livro conta com o prefácio do Cardeal Luís António Tagle, Presidente da Caritas Internacionais, que esteve connosco em maio deste ano e, portanto, conta aí também ele, quase em modo carta, em estilo de carta também, a sua história de migração da sua família, porque os pais dele nasceram na China e ele depois, muito pequeno, foi para as Filipinas com um tio e hoje em dia é o cardeal arcebispo das Filipinas e, portanto, também mostra a ligação da sua história de migração com o desenvolvimento do país onde ele está. E, portanto, também é uma história positiva que nós conseguimos acolher nesse livro. A apresentação do livro teve lugar em Santarém, na Câmara Municipal de Santarém, nos Passos do Concelho. Contámos com a presença do Dom José Traquina, o bispo responsável pela Caritas, e com o Presidente da Câmara de Santarém, bem como a Presidente da Caritas de Santarém,
o nosso presidente da Caritas Portuguesa, e a Eugénia Quaresma, da Obra Católica para as Migrações. E contámos também com a participação de algumas histórias destes migrantes que participaram no livro, que também deram a conhecer o seu testemunho e a sua história assim num debate mais fraterno e mais próximo com a audiência. Aconteceu também uma partilha de imagens, de fotografias, de histórias de migração. Desta Semana da Ação Conjunta, a proposta da Caritas Internacionalis e o próprio livro está em destaque no site internacional da Caritas como uma das melhores práticas a nível mundial, o que até calhou bem porque este ano a Semana da Ação Conjunta está ligada à cultura e às artes e, portanto, nós já estávamos a preparar o livro, então uniu-se aqui, fez aqui um casamento no céu. E nós, além do livro, estamos também a dinamizar uma atividade que é um painel com a frase são pessoas, não apenas migrantes, que nós, um bocadinho à semelhança da capa do livro, que também é um painel de um mosaico de fotografias de migrantes e de comunidade de acolhimento, e nós vamos construir a frase, e estamos a construir a frase com a ajuda das Caritas Diocesanas e dos secretariados, com fotografias de migrantes e de comunidades de acolhimento. E esta iniciativa vai depois também percorrer alguns espaços de diferentes dioceses? Sim, depois queremos mostrar. Nós basicamente o que estamos a fazer é recolher via e-mail e imprimir todas as fotografias para colocar no painel e depois no final da semana iremos então expor o painel, se Deus quiser, completo, com fotografias de todo o país. Filipe Cassis, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar estas iniciativas e o andamento da integração de muitos migrantes e refugiados que chegam até nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais logo, siga-nos também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45, onde partilhamos vivências do ano missionário que está a terminar. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.